E aí, galera, beleza? Tudo bem? Pessoal, de volta aí do recesso, a gente vai dar sequência nos nossos estudos. Recomendo vocês acompanhar as aulas pelo material de vocês, tá bom? É o livro 3 agora, é o material que vocês já devem ter adquirido acesso a eles, aí, o material físico, certo? E é uma aula bacana, uma aula um pouco teórica e prática também, tá certo? Vamos tentar aí, da maneira mais dinâmica possível, tentar entender esse assunto aqui, tá bom? E vamos lá, né? Essa primeira aula aqui, a gente vai falar sobre estudo dos gases, capítulo 1 desse livro, tá certo? Aqui no quadro, na lousa, eu acabei de esboçar aqui metade dessa aula, apesar de ter muito texto, acompanhe pelo material que eu coloquei de uma forma mais resumida do que está no material de vocês. Resumi aqui no quadro. Então, lá na parte, pessoal, das características dos gases, acontece o seguinte, que para a gente poder fazer o estudo dos gases, nós vamos idealizar um gás que na prática ele não existe. É o chamado gás ideal ou gás perfeito, tá certo? O que acontece? Esses gases ideais e gases perfeitos, eles vão respeitar leis e postulados, tá bom? Quanto ao comportamento, em detrimento à variação de algumas grandezas, de algumas variáveis, que são chamadas variáveis de estado. Então, o comportamento desse gás ideal, nós vamos fazer o estudo sobre esse gás fictício, tá bom? Esse gás ideal ou perfeito depende da literatura que você esteja estudando, tá bom? E aí nós vamos pegar dessa teoria, aplicar essa teoria de um gás ideal em um gás real, tá bom? E aí sim, o comportamento observado no gás real, tecnicamente, está para prevalecer para os demais gases, tá certo? A parte introdutória é basicamente isso. Então vamos lá saber quais são as variáveis de estado. As variáveis de estado, pessoal, são basicamente três, tá certo? Os gases eles vão aí estar variando seu estado de acordo com a modificação de uma dessas três aqui, ó. Temperatura, pressão e volume são as três variáveis de estado de um gás. A temperatura, ó, a ordem aqui não é ordem de prioridade, tá bom? É apenas uma ordem aleatória das três principais variáveis. A temperatura, pessoal, como nós sabemos, é a grandeza, tá certo? Que está relacionada ao grau de agitação térmica das moléculas, a vibração das moléculas, tá certo? Então, é importante também a gente saber disso aqui, ó, porque nós vamos trabalhar a temperatura no SI, que é dada em Kelvin, tá certo? Professor, como é que eu converto? Geralmente as questões vão trazer informação na escala Celsius, mas é necessário que converta para Kelvin, tá bom? Quanto que a gente vai saber que tem que converter ou não? No enunciado, nas questões, a gente vai ver mais à frente aí, tá certo? Que existem algumas constantes e por meio dessas constantes a gente vai determinar aí quando e como converter, tá bom? Quando tem que converter. Então, para converter, pessoal, nós temos a temperatura na escala Kelvin, ela é igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Isso aqui é padrão. Isso aqui a gente estudou em escalas termométricas, isso aqui tem que estar fixado na memória de vocês. Sempre que tiver que converter, temperatura em Celsius mais 273, a gente converte para Kelvin. Tranquilo? Beleza? A segunda variável, pessoal, é a pressão. E a pressão, lembra lá do que a gente estudou, dos módulos anteriores, tá certo? É das unidades de medida. Lembrar que 1 APM é igual a aproximadamente 10 a quinta Pascal. Pascal vai muito da literatura. Às vezes ele pode trazer essa relação, que é 1,30 alguma coisa, tá bom? Que dá 10 a quinta Pascal, tá certo? Ou saber que 1 APM é igual a 76, 700, perdão,
760 centímetros de mercúrio. Bora botar em milímetros, que é o mais utilizado, tá certo? 76 milímetros Hg. Tranquilo? Beleza? Pelo menos essa aqui não pode esquecer, tá? E volume, pessoal? Volume de um gás, ó, porque a pressão é a força exercida pela molécula na parede do recipiente, tá bom? O que vai conter o gás é um recipiente. Então, a pressão é a força que a molécula vai aplicar sobre uma área da parede interna do recipiente, tranquilo? E o volume do gás está relacionado à capacidade do recipiente. Se o recipiente for de 1 litro, eu vou ter 1 litro de gás. Se o recipiente for de meio litro, eu vou ter meio litro de gás. Então, o volume está relacionado aí à capacidade, tá bom? Ao recipiente que vai comportar e abrigar esse gás. Lembrar, pessoal, que essas informações aqui, elas, de certa forma, de maneira indireta, lá dos conteúdos anteriores, a gente vai trazer elas para aqui agora, tá bom? Para a gente aplicar aí nos nossos estudos. Tranquilo? Beleza? Quando a gente se refere sempre a essa questão de volume aqui, ó, quando a gente fala de 1 mol de qualquer substância, 1 mol de qualquer gás na CNTP, que é CNTP, a gente vai ver mais à frente, que é condição normal de temperatura e pressão. A 0 graus, 1 mol de qualquer gás, ele vai ter esse volume aqui, ó, o volume de 22,4 litros, tá? Aí lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Geralmente ele pode pedir em metro cúbico, pode pedir em decímetro cúbico, que 1 decímetro cúbico é na mesma proporção, é 1 litro, tá bom? E colocar aqui, ó, 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, tá bom? A título de curiosidade, para algumas conversões. Isso aqui é 1 mol de gás na CNTP, tá bem? Então, essas aqui são as 3 variáveis de estado de um gás, certo? E aí a gente vai passar aqui, ó, pessoal, tem um tópico aí que fala gases de Van der Waals. Pessoal, o que acontece? Tem uma certa situação que os gases, as moléculas, elas possuem um raio, tá bom? Cada molécula, ela possui um raio, beleza? E aí a distância entre essas moléculas, ela vai, dependendo do tamanho da distância em relação ao raio das moléculas, a gente vai ter aí as forças de repulsão ou forças de atração entre as moléculas dentro do recipiente, tá bom? Então, quando essa distância ela é menor que o raio, D0 aqui é o raio, tá bom, da molécula. Quando é menor do que o raio, então gera aí um pouco menor que o raio, gera aí uma força repulsiva entre as moléculas, tá certo? E quando essa distância é um pouco maior que o raio da molécula, gera aí uma força atrativa, tá bem? O livro até ilustra que devido a essas forças de Van der Waals, essas forças atrativas aqui, é que faz com que a lagartixa ela consiga escalar sobre a parede sem que ela caia. Ela tem as patinhas cheias de ventosas e dentro das ventosas aí vai ser gerada essas forças atrativas, tá bom? Ok? Então vamos dar sequência aí, tá bom, pessoal? Aí nós entramos numa das partes que é tida como uma das partes mais importantes do capítulo, que é a lei dos gases, ok? Iniciando aí, aqui não é em ordem de prioridade, então, eu coloquei aqui as 3 primeiras leis, que são essas leis, eu digo que elas são individuais. Cada lei aqui, ela pega uma dessas 3 variáveis aqui e deixa ela constante e varia as outras variáveis para ver o comportamento desse gás, tá certo? Nas transformações gasosas aí. Então, o que é que acontece? A primeira lei aqui, que foi colocada para a gente, é a lei de
Mariotti, tá certo? Que é nessa lei aqui, ocorrem as transformações isotérmicas. Nas transformações isotérmicas, pessoal, transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Se a temperatura é constante, nós vamos variar as outras duas incógnitas aqui, as outras duas variáveis, que é pressão e volume. Elas vão, pessoal, a pressão e o volume, elas vão estar relacionadas uma com a outra de uma maneira inversamente proporcional. Vai ser inversamente proporcional. Tranquilo? Ou seja, se eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Por quê? Se eu pego um recipiente que contém para essas três leis, a quantidade de moléculas que está dentro do recipiente é a mesma quantidade. A mesma quantidade de moléculas vai ser a mesma. A quantidade sempre a mesma, tá? Então, o que é que acontece? Se eu aumento, eu coloco um recipiente, tá bom? Tem um recipiente com um êmbolo. Se eu puxo esse êmbolo, eu aumento o volume, não é isso? Logo, eu vou diminuir a densidade molecular. O que é isso, densidade molecular, professor? Por exemplo, eu vou diminuir aí a quantidade de moléculas por espaço, tá bom? Se eu aumento o espaço para a mesma quantidade de moléculas, agora tem mais espaço, ele vai ter mais espaço para ocupar, tá certo? Então, a minha pressão vai ser menor. O que acontece se eu baixo esse êmbolo? Eu vou diminuir o volume. Agora, eu aumento a densidade molecular, tá certo? Agora, eu vou ter mais moléculas para pouco espaço. Então, eu vou aumentar a pressão. Então, ó, se eu diminuir o volume, eu aumento a pressão. Tranquilo? Essa aqui, pessoal, é a lei de Boyle-Mariotti, tá bom? Como é que é o comportamento gráfico? É uma hipérbole, tá certo? Essa hipérbole é interessante, pessoal, que às vezes pode vir assim, ó, várias temperaturas. O que é que acontece? P vezes V é igual a uma constante, tá bom? Independente das temperaturas que seja conservada aí, eu posso ter aqui, ó, T1, T2 e T3, tá certo? Olhando aqui no gráfico aqui, ó, coloquei T1, T2 e T3, beleza? Independente dessas temperaturas, a relação entre volume e pressão vai ser sempre inversamente proporcional, vai sempre ser essa hipérbole. Pessoal, uma curiosidade aqui, fica a dica. As temperaturas aqui, ó, mais afastadas da origem, ó, essa aqui, ela é maior do que as demais. Quanto mais afastada a hipérbole da origem, maior é a temperatura. Então, para uma questão teórica, por exemplo, se cair um gráfico assim, ó, e pedir para vocês analisar e dizer qual dessas três temperaturas aqui vai ser a mais alta, ou seja, aquela mais afastada da origem, ela vai ser a maior, tá bom? A mais próxima, que é essa aqui, a T3, ela vai ser a menor temperatura. Tranquilo? É uma hipérbole que é gerada. Ok. Aí essa aqui é uma das primeiras leis. Nós vamos aqui agora para a segunda lei, que é essa parte aqui, ó, a lei de Charles, ou Charles. Você chama da maneira que você achar mais conveniente, tá bom? Mas é nessa lei aqui, pessoal, que vai ocorrer as transformações isovolumétricas, ou isocóricas, ou isométricas, tá certo? Pessoal, ela possui essas três nomenclaturas aqui, ó. Na transformação em que o volume é constante, ela pode ser chamada de isovolumétrica, isocórica ou isométrica, tá bom? As outras duas variáveis que vão ser variadas aí é a pressão e a temperatura, que elas vão ter aí um comportamento diretamente proporcional, tá certo? Então, a razão entre a pressão e a temperatura, pessoal, vai gerar essa constante aqui, K2, tá bom? Que independentemente do volume que seja, ele vai estar sempre constante, vai gerar uma reta ascendente para a gente aqui, tá bom? Olha só aqui uma coisa, pessoal.
Observa que nesse gráfico aqui eu coloquei duas retas, uma azulzinha e uma vermelha. A azulzinha está na escala Celsius, a vermelhinha está na escala Kelvin, tá certo? Na escala Celsius, o gráfico, a reta inicia lá, ó, do menos 273, que é o zero absoluto. Na escala Kelvin, quando a temperatura está em Kelvin, ela inicia na origem do gráfico, tá bom? Que é o zero Kelvin, tá bem? Então, esse que é o comportamento gráfico de acordo com a lei de Charles, que é quando o volume é constante, tá certo? E a terceira lei, tá bom? Dos postulados aí de Charles, Gay e Lussac, tá bom? Aqui, ó, são três cientistas, tá certo? Então, pessoal, eles fizeram observações, postulados e criaram essa lei aqui, ó, que ocorre a transformação isobárica, tá certo? Que é quando a pressão ela é constante. E, pessoal, a relação entre volume e temperatura é bem semelhante à de pressão e temperatura. A razão entre o volume e a temperatura também vai gerar uma reta, um gráfico de uma reta ascendente, tá bom? Que segue aqui o mesmo princípio desse gráfico de cima, tá bom? Vermelhinha escala Kelvin, azulzinha escala Celsius. Só para você entender de onde que parte a origem da reta. Quando é na escala Celsius, lá do menos 273. Quando é na escala Kelvin, é do zero, na origem do gráfico. Ok? Então, essas três leis aqui, de Boyle-Mariotti, é quando a temperatura é constante, de Charles é quando o volume é constante, e de Gay-Lussac, Charles e Gay-Lussac é quando a pressão ela é constante, pessoal. Eu vou apagar aquele lado ali, que aí a gente vai entender aqui, por exemplo, quando nós variarmos aí as três variáveis, tá certo? Porque cada uma dessas leis que a gente viu aqui, uma ficou constante e variamos as outras duas, tá certo? E aí vem a chamada lei geral dos gases, tá certo? Essa lei geral dos gases, pessoal, é quando eu costumo dizer que a gente relaciona as três leis anteriores, tá certo? Então, aqui, ó, a lei geral dos gases. Essa lei geral dos gases, ela consiste em dizer o seguinte, ó, que eu vou colocar aqui de uma descrição que fique mais fácil para vocês lembrarem. Vai ficar assim, ó, P1, V1, porque a pressão e o volume eles se relacionam com o produto. E ambas as duas variáveis se relacionam com a temperatura pela razão, tá certo? Então, ó, se eu tiver vários sistemas, então vai ser isso aqui, ó, N sistemas, então vai ficar P1, V1 sobre T1, P2, V2 sobre T2, que é igual a Pn vezes Vn sobre Tn, ou seja, de N sistemas. Então, essa aqui é a relação da equação geral dos gases. É quando agora eu vou oscilar ou variar, possivelmente eu possa variar aí as três variáveis de estado, tá certo? Volume, pressão, temperatura. Posso variar aí as três aí, tá certo? E ver qual que vai ser a relação e o comportamento desse gás após essa variação aí. Tranquilo? Pessoal, até essa lei geral dos gases aqui, nós consideramos dentro do recipiente a mesma quantidade de moléculas. Só que aí veio um cientista e se preocupou em observar o comportamento do gás quando a gente alterar a quantidade de moléculas. Quando eu altero aí a quantidade de moléculas, aí recai na equação de Clapeyron, tá bom? Vou colocar aqui, ó, equação, tá? De Clapeyron. Deixa eu anotar aqui o nome. Clapeyron.
O nome do cara é esticado, diferentão. Bom, passando de Clapeyron, consiste, pessoal, em trabalhar aí algumas outras variáveis, tá certo? Eu vou colocar aqui a fórmula para a gente, tá bom? Que para facilitar o entendimento, a gente ter uma noção básica, tá certo? Diz que o produto da pressão com o volume é igual o número de moléculas, tá certo? O número de moléculas do gás, vezes uma constante universal dos gases, esse R aqui, que ele tem dois valores. Depende aí, por exemplo, da escala termométrica que a gente vai estar utilizando aí, tá bom? Ou do tipo de unidade de medida, tá bem? Vezes a temperatura. Tem umas frases que o povo cria com essas aqui, eu não vou dizer, porque pode ser que gerem alguns problemas aí com relação ao professor, à aula, né? As frases aí que hoje em dia a gente tem que ter cuidado com o que vai dizer, né? Aí os pais aí, os mais antigos, quando vê essa fórmulazinha aqui, eles vão dizer a famosa frase para vocês. Tranquilo? Então, pressão vezes o volume é igual à quantidade de moléculas vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. PV/NRT. Tá bom? Beleza? Pessoal, essa constante aqui, ela vai possuir valores. Vou colocar aqui para vocês. Os dois possíveis valores. Tranquilo? Que podem ser trabalhados. Geralmente, antigamente, muito tempo atrás, a gente tinha que estar decorando tudo. Não estou dizendo que não estou eximindo vocês de não ter que decorar esse valor. É óbvio que com o decorrer das questões, elas buscarem que vocês saibam aplicar, geralmente traz até as fórmulas em alguns vestibulares. A maioria das questões traz os valores dessas constantes, tá bom? Mas aí fica a dica para vocês vocês tentarem aí decorar algumas constantes, tá bom? Nunca é perdido. Então, aqui, ó, joules por mol, que é dado em mols, tá? É uma relaçãozinha. Mol, Kelvin. Ó, joule, unidade de energia, mol, Kelvin. Tranquilo? Ou 0,082 ATM, ó, provavelmente aqui foi utilizado em Pascal, aqui ATM, ó, tá bom? ATM, litros, tá bom? Por mol, aqui com certeza foi em metros cúbicos, porque está no SI, tá certo? Mol, Kelvin. Tranquilo? São os dois valores que podem assumir essa constante universal dos gases. Tranquilo? Beleza? Pessoal, é basicamente isso aqui que consiste essa aula aqui, estudo dos gases 1. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula e desenvolvam os exercícios, tentem praticar o máximo possível dos exercícios, tá bom? A gente vai ter aí, em breve, encontros para tirar as dúvidas, não é isso? E no mais, é isso aqui, fiquem com Deus e até a próxima.